Salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília José Maria Trindade, dos Estados Unidos, hoje substituindo Augusto Nunes, o nosso compadre Rodrigo Constantino, e agora um convidado especial aqui, a quem eu agradeço a participação no programa, o senador Major Olímpio, do PSL, aqui de São Paulo. Boa noite, Major Olímpio, muito obrigado pela participação. Boa noite, Felipe, Zé Maria, Rodrigo. Para mim é um motivo de satisfação poder prestar contas através do Pingo nos Is. Senador Major Olímpio, o senhor participou ontem das manifestações aqui na Avenida Paulista, inclusive li declarações suas durante a nossa cobertura especial. O que o senhor achou do movimento e por que o senhor fez questão de marcar presença? Olha, eu me surpreendi positivamente. Desde os primeiros momentos, lá em 20 de abril, quando um grupo de ativistas, o Avança Brasil, e depois o Avança Brasil Maçons, em conversa comigo, disseram: olha, nós precisamos fazer uma mobilização para fortalecer o nosso presidente. E a partir dali eles deslancharam e outros grupos de ativistas foram se incorporando. Eu participei desde o primeiro momento, não como representante de partido, mas como cidadão e mobilizador, que sempre fiz isso. E eu tinha uma expectativa de que bastante gente pudesse ir às ruas nessa mobilização pró o Brasil, por fortalecimento do Bolsonaro, pró o Sérgio Moro, pró Paulo Guedes. Eu não esperava que tivesse uma mobilização pró nova Previdência. Isso foi uma coisa muito espontânea e feliz. Os grupos de ativistas e a população dizendo pela nova Previdência. Mas, por mais otimista que eu seja, eu gravei mais de uma centena de convocações para todas as cidades do interior do estado de São Paulo que pediram. Foram mais de uma centena mesmo, alguns outros estados. E a gente tinha uma expectativa: nós vamos ter uma festa bonita nas ruas, mas não dava para fazer uma previsão de número, porque nós perdemos o controle do volume de ativistas pelas redes sociais fazendo a mobilização. E logo pela manhã eu comecei a receber as imagens e os vídeos e fotos das manifestações por todo o Brasil, em especial nas cidades que eu fiz convocações, e já fiquei num lado muito positivo, assim, exultante com a mobilização das pessoas. Quando eu cheguei na Avenida Paulista mesmo, daí foi uma grande surpresa. Eu andei pela Avenida Paulista todinha, fui em todos os carros de sons, fui cumprimentando a população, tirando fotografias, fazendo live. E eu posso dizer a você, foi muito intenso. Nós tivemos até um volume de pessoas até maior que nas concentrações de campanha eleitoral. Eu, quando era capitão da ativa da Polícia Militar, fui comandante do Centro Velho de São Paulo e comandei muitas operações policiais ali na Avenida Paulista. E posso dizer a você que foi muito grande o volume de pessoas que ali estavam concentradas. Cheguei a cumprimentar senhoras de 89 anos, famílias com bebezinhos de 1 mês de idade, as pessoas muito unidas pelo Brasil, pelo fortalecimento do governo Bolsonaro, por essas pautas que podem mudar o destino do nosso país para muito melhor, o combate à corrupção. Então, eu fiquei muito entusiasmado com o resultado. Não tivemos intercorrências policiais, ninguém foi lá para medir forças ou para defender, até com uso de força física, as suas pautas, as suas bandeiras. Não, as pessoas foram para fazer uma mobilização pelo Brasil. Então, eu fiquei extremamente feliz. Não poderia ser diferente. Isso acaba fortalecendo as pautas que o Brasil precisa. Logicamente, fortalece o Jair Bolsonaro, fortalece o combate à corrupção, fortalece
graças a Deus, a nova Previdência, então o resultado não poderia ter sido melhor. Certo. Senador, eu já vou passar a palavra aqui para o José Maria Trindade e o Rodrigo Constantino fazerem perguntas também para o senhor. Só vou levantar uma outra bola e aí eles podem desdobrar essas questões também, que é o seguinte, o caso do COAF. Na pauta da manifestação, duas pautas bastante comuns a vários grupos que participaram era a reforma da Previdência e o pacote anticrime do Sérgio Moro. Mas na aba aí dessa defesa do pacote anticrime também havia a defesa da permanência do COAF nas mãos do atual ministro da Justiça e da Segurança Pública. O senhor, que é líder do PSL, disse agora há pouco, à tarde, que pela última conversa que teve, temos 30 votos para devolver o COAF ao Ministério da Justiça na votação de amanhã da medida provisória da reforma administrativa, ou seja, essa pauta está agora no Senado, já passou pela Câmara e com o quórum completo seriam necessários 41 votos para aprovar essa mudança. Então, o senhor disse que tem 30 e ainda faltariam 11 se o quórum estiver completo. Como é que está essa situação? O que o senhor pensa a respeito? Qual é a sua expectativa? Olha, Felipe, as manifestações ontem foram mais do que claras. A pauta unânime da população é o COAF ficando no Ministério da Justiça. E é preciso se refazer até a pergunta, talvez a população faça, por que alguns segmentos da política querem arrancar o COAF do Ministério da Justiça onde está com o Moro? Deixa eu explicar. O COAF já existia, ele pertencia lá na área da economia, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, e na transição com o Paulo Guedes, com o Sérgio Moro, com os seus assessores, verificaram que o COAF na economia é subutilizado. E com o Sérgio Moro, e a pedido do próprio Sérgio Moro, seria uma grande ferramenta para que ele possa rastrear dinheiro do crime organizado, das facções criminosas, das milícias e também do colarinho branco e da corrupção pública. Então, me causa muito estranheza se discutir, na essência, um órgão de terceiro escalão de governo. Por que é tão emblemático para segmentos da classe política arrancar do juiz Sérgio Moro o COAF? Então nós queremos, sim, eu sou um defensor, exatamente porque nós tivemos duas bandeiras do Jair Bolsonaro que encantaram a população brasileira e fizeram dele presidente. O combate intransigente à corrupção e a bandeira da segurança pública. Ora, nós vamos tirar o maior instrumento de combate à corrupção, do desvio do dinheiro público, das mãos do Ministério que tem, a Polícia Federal tem a estrutura e tem a experiência de um ministro que começou lá, jovem ministro, no Banestado, como juiz, depois foi juiz auxiliar no Mensalão e se consolidou com a Operação Lava Jato. Não dá para entender. Foi votado lá na Câmara, perdeu por 228 a 210, muito apertado. O meu partido, o PSL, votou fechado para que o COAF ficasse com o Sérgio Moro. Agora, isso vem para o Senado, e muito embora tenha só 2 dias para discussão disso, nós estamos cansados, Felipe, Zé Maria, que acompanha aqui o tempo todo em Brasília, de receber da Câmara medida provisória no dia que ela vai caducar. Não é a primeira vez, não. E sempre, e resignadamente, o Senado abre mão de discutir, fica 119 dias na Câmara e 15 minutos no Senado. Agora, desta feita, ele veio para o Senado, tem um dia, dá para amanhã se discutir sim. Não é um destaque do Major Olímpio ou não, não é a vontade do Major Olímpio se vai ser colocado esse destaque dessa matéria do COAF. Nós já temos requerimento apresentado pelo Podemos com o senador Álvaro Dias, nós temos requerimento colocado
pelo senador Teomário Mota, do PROS. Então, discutido, será discutido. Quando eu falei em 30 votos, logicamente, todos nós, senadores, nos conversamos o tempo todo, e isso é uma primeira avaliação, que pode ser que amanhã nós tenhamos uma evolução para um número maior de senadores, ou, em decorrência até de articulações políticas, possa diminuir esse número. A única coisa que eu entendo o governo pode abrir mão de direito. Nós, pelo Senado, e eu especialmente, não posso abrir mão de obrigação nesse momento. Nós temos que debater esse tema e, repito, há tempo hábil, sim, para ele voltar para a Câmara, e a Câmara dos Deputados, como dezenas, para não dizer centenas de vezes, aí funcionar como Câmara revisora em relação a um posicionamento diferente do Senado. Se não conseguir os 41 votos, aí simplesmente vai para a sanção, a transformação da medida provisória em lei. É isso que está se passando. Certo, só lembrando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na sua live, na sua transmissão ao vivo nas redes sociais, deu a seguinte declaração, aspas, no meu entender, ele se referia ao Senado, deve aprovar o que foi votado na Câmara e vamos seguir em pautas mais importantes, fecho aspas. Até o Zé Maria Trindade, a quem eu passo a palavra agora, lembrou aqui justamente desse problema de a MP, a medida provisória, caducar no dia 3 de junho, então qualquer mudança feita no Senado precisa ser referendada, novamente na Câmara dos Deputados, e essa é a preocupação de muitos parlamentares. Mas diga aí você, José Maria Trindade. Pois esse foi um grande alvo da manifestação de domingo. O senador tem razão, há uma forte resistência da população em aceitar esta ida do COAF para a economia, a volta, né? Não tem motivo lógico, mas agora entra o pragmatismo político. Esse termo é até do presidente Jair Bolsonaro, né? Dizendo que é preciso aprovar essa medida provisória da reforma administrativa que reduz o número de ministérios, né, de 29 a 22. Senador, em nome desse pragmatismo político, o senhor não acha que votar de acordo com a Câmara ou com a possibilidade de veto posterior não seria melhor? Mesmo assim, o senhor mantém a decisão de tentar mudar o projeto no Senado? Olha, Zé Maria, você me conhece, nós podemos, dentro do campo político, discutir politicamente e até pragmaticamente. Agora, não se abre mão de princípios. Então, nesse momento, há tempo hábil, sim, de ser discutido no Senado e retornar e ser votado na Câmara dos Deputados. Eu, como líder do PSL, vou liberar o partido, tenho uma reunião com os senadores do partido amanhã cedinho, tenho reuniões com outros parlamentares. Eu só estou dizendo que eu me mobilizei, inclusive na Câmara, né, ajudei e fortaleci para que o PSL votasse fechado, todos com o COAF e com o Sérgio Moro na Câmara dos Deputados. E agora, em nome do pragmatismo, você está me dizendo, deixa para lá. Você fez toda uma conversação com os teus colegas deputados, eles aqueceram, se fortaleceram e agora querem a contrapartida. E agora você vai pular para trás. É essa situação, Zé Maria. Se houver uma manifestação do presidente dizendo, fiquem tranquilos, se vier dessa forma, eu vou vetar, está encerrado o assunto. Tenho certeza que todos os partidos que estão com esse requerimento, repito, requerimento não é do Major Olímpio para votação. Nós já temos 2 requerimentos colocados, Zé Maria. Então, independe do PSL ou do Major Olímpio se vai votar ou não. E não temos nem a garantia que vamos alcançar 41 senadores. O que nós não podemos perder é a coerência, é o respeito com o cidadão, é respeito com meus deputados do PSL que sentaram
e enfrentaram uma guerra muito dura, e você acompanhou, Zé Maria, e foi por um tiquinho só, foi 228 a 210. Então, até amanhã, dentro do campo político, nós vamos conversar, nós vamos debater. Sabe, uma certeza dessa do presidente, do veto, eu acho que resolve toda a questão no momento. É tudo que o Senado está esperando uma sinalização. Senador, ainda nesse tema, o líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento, deu uma entrevista para a gente hoje no Jornal da Manhã e ele foi questionado por mim, na verdade, sobre a saída do COAF das mãos do Sérgio Moro. Eu gostaria que o senhor ouvisse e comentasse a declaração dele. Pode soltar, produção. O senhor levantou aí a questão de qual pauta do governo os senhores teriam sido contrários e pela lista que eu tenho aqui na mão, o senhor votou contra a manutenção do COAF no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou seja, nas mãos do atual ministro Sérgio Moro, o senhor e vários outros parlamentares do DEM, como Carlos Henrique Gaguin, Arthur Oliveira Maia, Alexandre Leite e por aí vai. Por que os senhores parlamentares do DEM votaram pela volta do COAF ao Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda? Ele simplesmente, quando se manda um projeto para a Câmara dos Deputados, ele tivesse que ser votado da forma que veio, não precisava ser projeto de lei nem medida provisória. Simplesmente se fazia um decreto e assinava e pronto, estava resolvido. Qual é a economia desenvolvida do mundo que o COAF se subordina ao Ministério da Justiça? Ao contrário, Estados Unidos, todos os países da Europa desenvolvidos estão subordinados ao Ministério da Economia. Por quê? Porque a inteligência financeira se comunica sem precisar de cooperação internacional e tem funcionado bem. Se vocês me disserem, o COAF do jeito que está hoje, subordinado ao Ministério da Economia, impede combate à corrupção, ora, todos os casos que existiram até hoje, de Lava Jato, Mensalão, Petrolão, lá atrás do caseiro Francinildo, que erraram, todos eles foram identificados a partir do COAF. O que é que está funcionando errado para ir para a Justiça? Senador Major Olímpico, a palavra para comentar essa declaração. Diga aí. Olha, eu só posso lamentar, já debati com o Elmar, eu tenho consideração por ele na comissão mista dessa medida provisória e nada justifica. Foi verificado, sim, que o desempenho do COAF era muito pequeno, por isso que tão poucos ladrões, principalmente na área pública, estão na cadeia. E agora eu vejo como uma manobra de impedir que se tenha maior agilidade da Polícia Federal, da Receita, junto com o ministro, que domina esse campo e sabe rastrear dinheiro do crime organizado, dinheiro da corrupção. Então, eu vejo como lamentável, uma manobra lamentável. Não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil que está entre os países mais corruptos do mundo. Tá? Então, se lá... Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, tem uma pergunta para o senhor, senador. Diga lá, Rodrigo. Oi, senador. Minha dúvida em relação à necessidade de aprovar as reformas importantes no Congresso, na Câmara e no Senado. O próprio PSL, que era um partido nanico e teve um crescimento meteórico na esteira do bolsonarismo, se mostrou dividido em relação à manifestação e se mostra dividido em várias outras pautas e muitas vezes brigando entre si, né? Eu quero saber do senhor como é que está essa questão da coesão do partido, do presidente, para liderar as pautas de mudanças que o país tanto precisa. Senador, só um parêntese, eu acho que o senhor estava concluindo ainda o raciocínio, caiu rapidamente a sua conexão enquanto o Rodrigo fazia a pergunta, então o senhor fique à vontade para concluir o raciocínio anterior e a pergunta do Rodrigo é sobre a coesão do PSL. Então, em relação à manifestação do deputado Elmar, eu respeito ele como líder do Democrata, mas eu vejo o Democrata, que foi quem encabeçou essa medida contra a MP 870, é o ponto mais fundamental para o combate à corrupção, ao mesmo tempo que eu vi Democrata encaminhando também para aumento de ministério, para tirar a competência da Receita Federal, tirar a competência de auditores na fiscalização de crimes que não fossem os fiscais, por exemplo, a lavagem de dinheiro novamente, evasão de divisas. Então, me desculpe, mas o Democrata, nesse momento, tem se equivocado,
né? Eu vejo a coordenação política do governo que afeta um ministro que é democrata. Ele podia fazer uma forcinha melhor para sensibilizar os quadros democratas, que está arrebentando a medida provisória do presidente. E não é deixar para lá em relação ao COAF, não, porque o COAF é um instrumento fundamental para o Sérgio Moro, para a concretização dessa grande bandeira do combate à corrupção. Com relação à questão, Rodrigo, de coesão do PSL, o PSL, as pessoas estão se conhecendo depois da eleição. Nós nos filiamos, a esmagadora maioria, por conta da filiação do Jair Bolsonaro. Não nos conhecemos de fato. O partido se tornou muito grande, o maior partido do Brasil em representação, mas as pessoas ainda não se conhecem. Não deu tempo ainda de fazer cursos de organização partidária, estruturação, mas mesmo assim, preste atenção, na Câmara e no Senado, o PSL tem votado coeso o tempo todo. Como partido político, o pau quebra como quebra em qualquer partido político. E aí as pessoas estão aprendendo a se conhecer, a se respeitar. Agora, com relação às pautas fundamentais do governo Bolsonaro, em todas, o PSL é uníssono. O PSL está lá e tem a sua manifestação de voto, de solidariedade, de força. Não há esse questionamento. Logicamente, há uma disputa de poder absolutamente natural que ele vai se acomodar ao longo do tempo, eu não tenho a menor dúvida disso. Senador, em relação a essas divergências internas do PSL ainda, eu vou exibir aqui também um trecho de uma entrevista feita hoje com a deputada estadual Janaína Pascoal aqui no Jornal da Manhã. Pode soltar, produção. O Major Olímpio, senador do PSL, foi à Avenida Paulista e ele deu a seguinte declaração: na campanha eleitoral, quando Bolsonaro estava na crista da onda e perto de ser eleito, tinha gente se estapeando para tirar selfie com ele. Hoje nós sabemos quem são os verdadeiros aliados de Bolsonaro. Essa é a declaração do Major Olímpio. A senhora se considera ainda uma aliada de Jair Bolsonaro? Eu sou uma aliada do meu país. Eu nunca menti pro presidente. Aliás, falei em rede nacional. Se o presidente fizer bem para o país, eu estarei com ele. Se fizer mal, eu não estarei com ele. Eu nunca fui uma adesista, né? A gente tem que pensar que, infelizmente, tem pessoas que estão já assim, vamos dizer, visando as próximas eleições. Algumas estão pensando nas eleições para prefeito e vereador. Outras já estão pensando nas eleições para governador. Então a gente tem que tirar um pouco desse conteúdo eleitoreiro e olhar quem é que está efetivamente preocupado com o país, independentemente de qualquer interesse pessoal. Senador Major Olímpio, o que o senhor acha dessa declaração da Janaína Pascoal? Olha, eu respeito demais a Janaína, minha amiga. Se dependesse de mim, ela era a governadora de São Paulo. Eu era presidente do PSL e eu fui atrás da Janaína pedindo: professora, nós queremos que a senhora seja candidata a governadora. Depois veio aquela circunstância até dela ser pré-candidata à presidência da República. Eu respeito os posicionamentos da Janaína. Ela não é realmente adesista, eu sou testemunha de que o tempo todo, mesmo quando ela era pré-candidata à presidência, e nas conversas dela com então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, com o Bibiano, com todo mundo que estava ali na coordenação do Bolsonaro, ela sempre usou, inclusive, essa frase que ela usou: eu não personalizo as coisas, eu estou pelo Brasil. E dizer exatamente que não se trata nesse momento das eleições do ano que vem, nem eleição a governo. Esta frase, e que eu usei, ela se aplica sim a parlamentares de outras legendas, não se aplica a Janaína, porque a Janaína sempre foi independente, ela nunca ocultou os seus posicionamentos. A semana passada, quando ela se insurgiu contra as manifestações, eu fiz um contato com ela: professora, eu te respeito muito, nós estamos defendendo posições diferentes, mas
toca a vida, eu respeito seu posicionamento e respeite o meu, e isso aconteceu com absoluta tranquilidade. Estava me referindo ali na Paulista, principalmente a hoje deputados federais de São Paulo, do PR, do PP, do PRB, que realmente faziam e se pegavam para com o Bolsonaro e faz as arminhas, e onde o Bolsonaro estava, e depois o Bolsonaro convalescendo após ter sofrido aquele atentado à sua vida no hospital, e depois na sua casa convalescendo, o nego tapeando para dizer: eu estou com o Bolsonaro. E nesses momentos agora, em pautas que são muito importantes para o governo, ficam realmente votando contra, sim, surgindo, batendo palma porque conseguiu convocação de ministro para ver se esculacha o ministro. Perdemos a conexão nesse momento de clima. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. E na linha com a gente, o senador Major Olímpio, do PSL aqui de São Paulo, que estava concluindo seu raciocínio e caiu a conexão. Já está restabelecida. Portanto, eu só registro que estamos praticamente com o estádio de futebol lotado assistindo a gente no YouTube, além de vários estados que nos ouvem no rádio. Senador, por favor, conclua seu raciocínio. Eu vou passar depois a palavra para o José Maria Trindade e o Rodrigo Constantino fazerem as últimas perguntas. Então, concluindo com a minha fala na Avenida Paulista, das pessoas se engalfinhavam, disputavam espaço para fazer fotos e lives e eram candidatos de partidos próximos, não vamos falar aliados, porque a candidatura do Jair Bolsonaro foi impulsionado pela sua força e um pouquinho pelo PSL, seu partido. Mas em nada a minha manifestação se refere a Janaína, porque a Janaína eu sei, e todo mundo sabe, ela é absolutamente independente nas suas manifestações, absolutamente transparente, né? E quando ela disse hoje pela manhã que em momentos outros ela sempre deixou claro que ela não fazia adesão a pessoas, é mais do que verdade a isso. Mas nesse momento, a mobilização que nós fizemos de fortalecimento para o governo Bolsonaro, para as pautas do Bolsonaro, e a população aderiu, justamente para fortalecer e que nós possamos ajudar a implementação dessas pautas. Não há qualquer motivação outra que não espontaneamente ouvir a população brasileira. Respeito a posição dela quando eu manifesto a minha indignação, e nós estamos mostrando em todas as circunstâncias como votam os 70 deputados federais de São Paulo, como votam os 3 senadores de São Paulo, que é para a população fazer o seu juízo de valor. Cada cidadão vai dizer: eu depositei a minha confiança em tal deputado federal, em tal senador, e agora eu quero me sentir representado. Esse sentido que eu quis dar, e do dia a dia do que eu vivencio aqui no Congresso Nacional. Fala, Zé Maria. O senador tem toda a razão. A política tem essas covardias, né? Alguns são eleitos com a força de Bolsonaro e ele pediu muito voto para deputados. Ele alertou, inclusive, de que se ele chegasse à presidência com o Congresso hostil, teria dificuldades. Previu o que mais ou menos está acontecendo hoje, né? E ali tinha gente tirando foto com ele e tal, e tentando ganhar votos. E agora dando uma de independente. Mas política tem realmente essas covardias. Queria perguntar ao senador se ele sente mesmo essa dificuldade de relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional, ou é a política que mudou? Aquela dúvida machadiana, quer dizer, mudou o Natal ou mudei eu? Então, senador, há essa dificuldade do governo mesmo no Congresso? Olha, da parte do presidente Jair Bolsonaro,
Não há dificuldade nenhuma, Zé. Ele continua sendo o mesmo sujeito, humilde, transparente, procura receber todos, os líderes partidários, individualmente, todos os parlamentares que o procuram. Logicamente, ele tem exaustivamente determinado aos seus ministros que tenham o mesmo comportamento. A política mudou como um todo. E, muitas vezes, alguns dos ministros evitam os parlamentares imaginando que serão abordados por tal do toma lá da cá. Isso morreu, acabou. A cada votação nós vamos discutir, nós vamos ter um quórum diferente. Então, quando se fala de interlocução, qual é a interlocução que se quer? O governo está tentando exaustivamente se colocar à disposição. Alguns ministros já disseram, precisa calçar a sandália da humildade, precisa retornar uma ligação do deputado e do senador, precisam atender o deputado e o senador com os seus prefeitos, com vereadores, com a sua base. O não com educação também é muito bem visto do que o distanciamento, mas isso acontece, vai tendo uma acomodação, e não é isso que vai interferir no resultado de pautas que são fundamentais ao país. Se nós formos dizer que o deputado ou senador não vai votar a reforma da Previdência ou a nova Previdência porque tomou a canseira do ministro, aí é o fim dos tempos mesmo. É esquecer todo o objetivo da política. Então, não se trata disso. O governo, e especialmente o Jair Bolsonaro, tem se desdobrado para dar atenção aos parlamentares que representam a população, nós senadores que representamos os estados, e muitas vezes aqueles que estão dizendo não há interlocução, é preciso que o sujeito diga, então, o que é que você quer que você não está sendo atendido? Lá no Senado, pelo menos, eu não tenho visto essa dificuldade manifesta. Aliás, lá e os senadores são muito mais até independentes, até por serem eleitos majoritariamente. Então, já tem um pensamento mais consolidado. Quando não gostam de uma coisa, já manifestam de vez. E não é isso que nós temos sentido, uma falta de interlocução. Não, a todo momento, o presidente, sim, e agora alguns de seus ministros ainda precisam se adequar. Não é. Perdemos momentaneamente a conexão com o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, lá de Brasília, José Maria Trindade, dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. E eu agradeço imensamente ao senador Major Olímpio, do PSL aqui de São Paulo, por tentar restabelecer a conexão e conseguir e não desistir de dar a última resposta da nossa entrevista. Então eu peço ao Rodrigo que resuma novamente a sua pergunta, por favor. Ok, senador, a pergunta é muito simples. O senhor fez uma declaração em relação à deputada Janaína de respeito, apesar das divergências, o que é absolutamente saudável e fundamental na política. No entanto, a gente vê um clima cada vez mais de guerra, né, pelo menos nas redes sociais, envolvendo muitos bolsonaristas. O senhor acha que, de alguma forma, a postura dos filhos do presidente ou do próprio presidente contribuem para isso? E o senhor acha que isso pode prejudicar os trabalhos no Senado, por exemplo, que mal bem tem que fazer política e não guerra? Olha, quem sou eu para discutir teoria ou a prática dessa comunicação direta ou de redes sociais com o presidente ou com qualquer um dos seus 3 filhos que acabaram levando uma mensagem para todo o país e conduzindo o presidente a 57 milhões de pessoas eleitoras no Brasil, dizendo você é o nosso presidente. Eu tenho, talvez, um outro tipo de postura e, nesse momento, a minha opinião, eu acho que nós temos que buscar mais as nossas convergências do que as nossas divergências. Campanha eleitoral ficou lá em outubro do ano passado, o país está desgraçado, a economia arrebentada, nós temos aí
quase 14 milhões de desempregados e 6 milhões de pessoas na informalidade. Nós temos um sistema de saúde próximo de um colapso, a segurança pública ainda carecendo de resposta efetiva num país onde mais se mata no mundo. Então, nesse momento, eu acho que é um momento mais de buscarmos as nossas convergências. Como você falou, não tenho nos adversários um inimigo. O inimigo, no conceito da guerra, tem que ser eliminado. O adversário você disputa. E nesse momento... Perdemos, infelizmente, a conexão com o senador Major Olímpio. Eu deixo o senador, obviamente, à vontade para continuar lá os seus trabalhos. A gente continua a pauta aqui do programa. Se ela for restabelecida imediatamente, a gente deixa que o senador conclua o seu raciocínio. Muito obrigado mais uma vez, senador Major Olímpio, então, pela entrevista aqui em Os Pingos nos Is, pela disponibilidade. Fica devendo aí a conclusão da resposta ao Rodrigo Constantino.